qualquer pessoa pode se manifestar e pedir o que quiser em frente ao quartel, desde que seja um pedido sem violência, com respeito. Então queremos um AI-5 aqui com muito respeito, com muita educação, coisas do tipo. Há informações de que a minuta do decreto para instaurar estado de defesa no TSE, né, ou seja, golpe, circulou por grupo de WhatsApp entre autoridades de governo Bolsonaro, segundo Valdo Cruz. É isso aí, cara. Você preferia morar na Suíça, naquela chatice, ou aqui no Brasil, sempre com aquela expectativa de golpe? O que você prefere? Olha, eu vou sempre preferir morar no Brasil. Já morei fora do Brasil algumas vezes. É bacana, assim, por um tempo, mas não tem nada como o país da gente, ainda mais um país animado como o nosso. Então, eu acho que daqui de tédio, né, a gente não morre. Agora é interessante, aí o Valdo é um jornalista muito bem informado, certamente alguém que recebeu essa minuta aí por WhatsApp deve ter passado a informação para ele. Agora, quebrando sigilos, né, confiscando aí celulares, né, tem que primeiro conseguir o celular do Anderson Torres, que ele deve ter esquecido lá nos Estados Unidos. Então, esse celular dele é algo precioso para poder esclarecer muitas coisas, e eu não duvido que isso tenha circulado, né, porque também não tem detalhes, né, quais as circunstâncias em que esse documento foi achado na casa dele. A polícia foi lá, fez uma busca e apreensão e tinha esse papel ali. Então, aí isso dá margem a várias interpretações, né? Foi deixado de propósito, era para criar confusão, alguém deixou lá na hora de fazer a busca e apreensão, né? Não quero fazer ilação nenhuma aqui, mas documento que não está assinado, parece aquela história do Moro com o Lula, né? Da história do apartamento, né? Tem esse papel aqui, o senhor comprou? Não. Está assinado? Não, não está assinado. Então o senhor pega isso daí, né? Não comprei o apartamento, não está assinado, eu vou ter que falar o que sobre isso. Então, mas a diferença é que o Anderson Torres admitiu, né? Que estava lá, que recebeu, e tem que ver quais são as circunstâncias, né? Carlos, Alguém que foi o Braga Neto que entregou para ele? Carlos, eu dou toda a razão para você. Em tese, não tem nada demais você encontrar um documento na sua casa sobre qualquer coisa, em tese, né? Só que isso é tão fácil de resolver politicamente, por exemplo, é só você fazer uma declaração bem pública e bem enfática. Eu sou contra golpe, eu sou contra estado de defesa. Eu sempre fui um democrata, sempre fui contra qualquer tipo de coisa como essa. Mas o Bolsonaro não fala nada. E o núcleo bolsonarista... Porque ele não é, né? Porque como é que ele vai falar uma coisa que ele não é? Exato, exato. Mas, por exemplo, a cúpula militar, né, até agora, que eu saiba, né, a menos que tenha postado agora eu tenha perdido, mas não fez nenhum tipo de declaração daquelas cartinhas que eles adoram fazer, né, que eles postam um print no Twitter, né? É porque mudou o governo também. Exato, mas mesmo assim, né, não postaram nada assim, com uma declaração enfática contra o ataque terrorista a Brasília, né? Eles eram tão... Eu lembro que as Forças Armadas publicavam cartinha, né, nas redes sociais, porque um cara na Jovem Pan falou que tal general era de esquerda. Não sei se você lembra disso, né? Teve um bafafá que aquele Figueiredo falou: não, tem os generais que são melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Eles são de esquerda, eles não querem golpe, né? Para eles, se você não quer golpe, você é de esquerda, você é comunista. E aí, mas ficou acusando aqueles generais de serem democratas. Aí você teve uma mensagem lá da Forças Armadas, não estão difamando oficiais pessoas muito honestas, muito dignas das Forças Armadas. Enfim, tem várias mensagens das Forças Armadas, mas desde os atentados, nada. Né? Nada. Aí complica, né, Carlos? Né? Era tão fácil, né? Vir aqui apoiar a democracia, mas eles não fazem isso, né? Porque, enfim, eu fico imaginando o ministro José Múcio entrando nessa encrenca aí que ele aceitou por diversas razões,
E a gente não tem todas as informações. Então, o que está acontecendo ali no alto comando? Há generais de 2, 3 e 4 estrelas que, de fato, estavam favorecendo os acampamentos. A gente tem vídeos aí que circulam na internet de comandantes lá na região nordeste, acho que no Ceará, dizendo que qualquer pessoa pode se manifestar e pedir o que quiser em frente ao quartel, desde que seja um pedido sem violência, com respeito. Então queremos um AI-5 aqui com muito respeito, com muita educação, coisas do tipo. Então, você tem, ao longo dos anos, uma falta de cumprimento do Código Militar, porque o militar, pelo Código Militar, o militar da ativa ele não pode se manifestar politicamente. O militar da ativa não tem que falar sobre política. Então você tem, durante anos, o Código Militar não foi aplicado. Os da reserva podem, mas eles não podem defender golpe de Estado, intervenção militar, AI-5, tortura, nem dar interpretação desonesta sobre o artigo 142 da Constituição, por exemplo, né? Então você tem essa coisa, igual criança, vai testando limites, você vai testando limites. O cara fala uma coisa e não acontece nada, ele defende o golpe de Estado, é promovido, o outro que defende a democracia é punido. Isso aí vai dando aquela frase, né? O exemplo, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então vai ficando muito complicado. Eu acho também que a imprensa, nós da imprensa, lógico que a gente tem veículos, né, independentes que fazem uma cobertura diferenciada e cobram, mas a mídia tradicional, né, para usar uma expressão conhecida, enfim, a gente sabe quais são as responsabilidades, mas assim, tem que parar de ficar procurando o general da reserva para ficar dando opinião sobre tudo. Não tem que ficar procurando o general Ainda mais em off, né? Ainda mais em off. Não, em off e em on, né? Eles são sempre Santos Cruz. Não sei, mas general... Não, em off, mas em off o da ativa fala, né? Em off qualquer pessoa fala. Aí não tem problema, o cara está protegido pelo off. Eu digo assim, são algumas figuras que falam abertamente em on e ofendem. Por exemplo, o Santos Cruz, quando foi defenestrado do governo, ele passou a odiar oficialmente o Bolsonaro. Fazer ofensas realmente. Pelo Código Militar, ele deveria ter sido punido. E nada acontece. O próprio Etchegoni também, essa última entrevista que ele deu aí, numa TV lá do Sul, que foi reproduzida pelos jornais, chamar o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, e em última instância é o chefe dele. O fato dele estar na reserva não o isenta da responsabilidade de responder pelo Código Militar, porque chamar o presidente de covarde, um ato extremamente covarde, o general não tem que fazer isso. E eu acho que por conta de clique, audiência, aquelas coisas todas, ficam dando cartaz, ou o Heleno faz um tweet, o Braga Neto faz um tweet, as pessoas fazem uma matéria em cima disso, em vez de fazer as perguntas certas. Por exemplo, tem aquele vídeo que circula aí, eu mesmo já compartilhei várias vezes, do general Braga Neto, quando ele ainda era ano passado, o governo, o Bolsonaro estava recluso, ele sai do Palácio da Alvorada, que tinha os bolsonaristas ali na frente, a imprensa estava lá no cercadinho, chamam ele diz, não vou falar com a imprensa, se recusa a falar, havia rumores de que o Bolsonaro havia sido internado, ele nega, diz que é fake news, que o Bolsonaro está ali conversando, aí ele conversa com os bolsonaristas que estão ali na frente, que estavam acampados em frente ao QG de Brasília e em outros estados. E aí o que ele fala? Ele fala, não, calma, paciência, tenha fé, vai acontecer algo, mas eu não posso dizer ainda e tal. Quer dizer, o que o general Braga Neto, um general 4 estrelas na reserva, que foi interventor no Rio de Janeiro, foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, disse no Congresso que não havia politização nas Forças Armadas, meses depois ele se filia ao PL, concorre à vice-presidência na chapa do Bolsonaro, e aí, segundo relatos aí da imprensa, tem um bunker, né, um escritório do PL aqui em Brasília, no Lago Sul, virou o bunker. E hoje saiu matéria aí dizendo que ele estava organizando ali, tentando reverter o resultado das eleições, tentando chamar o artigo 142 da Constituição. Então, e aí eu não vejo, não sei se você viu, você acompanha mais aí no dia a dia o noticiário, algum jornal, algum jornalista questionou o general Braga Neto por causa disso? Ele não pode falar isso. Então, eu acho que ele tem que ser... Não, eu sei, mas primeiro, pelo menos para ter
aquilo que todo dia a gente vê, procurado, não entendi. respondeu. Procuramos, mas não respondeu. Né? Nem isso nós temos. E eu imagino que já esteja acontecendo, mas o general Braga Neto ele tem que ser intimado, ele tem que ser ouvido pelas autoridades. Você vai lá, toda hora tinha um general ou no tweet, ou soltando um vídeo, ou a esposa do general Vilas Boas apareceu lá, tem vídeo, cheguei a publicar o vídeo dela lá com os golpistas dando força, no final ela grita selva, tem vídeo de uma van especial para pessoas que usam cadeira de rodas, ela e o general Vilas Boas passaram ali no setor militar urbano acenando para os golpistas, quer dizer, isso é aquela coisa, daqui a 72 horas, eles foram alimentando esse pessoal, acho que eu já tinha até comentado aqui, para mim eles vão empurrar isso. Eles vão empurrar com a barriga até virar um problema do próximo governo, e nós tivemos, eu fiquei monitorando, né? Agora diminuiu muito, assim, mas esses grupos de Telegram, eles estavam há meses organizando coisas, há meses. Como é que eles estão agora? Eu vi que você monitora, agora como é que eles estão agora? Eles estão mais tranquilos, mas aí de vez em quando aí tem uma coisa de notícia, agora começaram a bater no PT, no governo, o Haddad, aí botaram a Marina Silva e tal, aí voltou aquele negócio. Mas tem algumas pessoas. Na semana passada, veio um jornalista do La Repubblica, um jornal italiano aqui, que eu tenho um amigo em comum, uma brasileira que mora na Itália, ele nunca tinha vindo ao Brasil, não sabia nada de Brasil, aí teve a confusão no domingo, ela fez a ponte, ele me ligou à noite, que ele estava vindo para o Brasil. Ele veio, chegou aqui segunda, 9 de janeiro, 4h30 da tarde, eu peguei ele no aeroporto, e nós fomos lá para a esplanada dos ministérios. Aí não podia entrar, estava bloqueado, eu parei na via lateral, a N2, né, que é a via dos anexos, aí caminhamos ali pela esplanada vazia, chegamos em frente ao Congresso, tinha ali aquela cerca, né, a barreira, os policiais, aí eu falo, somos jornalistas, a gente vai ali ao palácio, né? Não pode passar por aqui, aí tivemos que voltar e pela via e entrar pelos fundos do Palácio do Planalto. Aí você começa a entender por que aconteceu a invasão também no domingo. Às vezes a gente acha que é o que parece muito sofisticado e guerra híbrida, às vezes é incompetência mesmo. A gente foi ali, eu já fui credenciado no Palácio do Planalto há mais de 10 anos, quando eu estava em redação. Nós fomos pela rua lateral, pela entrada da garagem, que é uma portinha. Aí havia ali 2 seguranças. Eu mostrei a minha carteira de jornalista da FENAGE, falei, olha, esse aqui é um jornalista italiano, eu sou jornalista, está aqui a nossa identificação, a gente vai aqui a comunicação pegar as credenciais para fazer a cobertura. Ele pegou a carteira, olhou a minha e a dele, não, tudo bem, pode ir. Não tinha um aparelho de raio-x, não tinha um computador, eles não tiraram foto do documento, não digitaram os nossos dados, não ligaram para alguém lá dentro para perguntar se a gente podia entrar, se tinha alguma coisa marcada. Ele abriu simplesmente ali a cancela, a gente entrou, ele falou, aí você vai aqui, pega uma escada à direita, aí eu errei, passei, veio uma outra pessoa lá, não, é aqui. Quer dizer, eu e ele com mochilas, então nós estávamos no Palácio do Planalto, onde estava o presidente da República, o Lula estava lá naquele momento, um estrangeiro com mochila, não tinha raio-x, ninguém revistou nada, e se eu tivesse uma bomba na mochila, se eu tivesse uma submetralhadora, uma K-47 desmontada para poder promover alguma coisa. Então, aí você começa, como é que a gente entra, ninguém pergunta, ninguém faz nada, não sei como é que está, pela frente você tem o raio-x, tem que se identificar, mas por trás estava essa coisa confusa. E aí voltando para os grupos, né? Aí no dia seguinte a gente foi em frente ao QG, que já não tinha ninguém, só o exército desmontando as coisas, depois nós fomos à Academia da Polícia Federal, onde as pessoas estavam presas. E lá em frente ao QG a gente entrevistou uma senhora que mora ali perto, e ela ia todo dia para o acampamento, só não dormia lá, mas ela ia e voltava, ela com a bandeira do Brasil. E depois lá em frente à Academia da Polícia Federal era uma cabeleireira de Araras, interior de São Paulo, que ela veio várias vezes, acampou, dormiu, passou o ano novo no acampamento lá em frente ao QG, e ela estava em Brasília porque 2 amigas haviam sido presas no domingo, tinham ido ali na esplanada, entraram lá no Congresso e foram presas e levadas para a academia. Ela não tinha vindo no fim de semana da invasão, né? E aí, soube da prisão, ela veio aqui tentar
dar um apoio. Mas a conversa com as duas parecia que você estava dialogando entre aspas, com um robô de um grupo de WhatsApp, porque eu estou convencido que houve mesmo uma lavagem cerebral anos e anos batendo. Então a conversa era, houve fraude, as urnas foram fraudadas, quem ganhou foi o Bolsonaro. Aí eu perguntei, mas como é que pode ser isso o que explica então a vitória do Tarcísio lá em São Paulo, de outros governadores, bolsonaristas, parlamentares? Não, a fraude foi só na eleição para presidente. E nós queremos o código-fonte. Mas o que faz o código-fonte? O que é o código-fonte? Ele muda? A pessoa votou no Bolsonaro, aí o código muda, o voto para o Lula, é isso? Não sei. Teve uma fraude e é isso. E aí o Bolsonaro não é racista, não é misógino, não é homofóbico, o Bolsonaro abriu os olhos deles para a política e o Bolsonaro foi traído pelos generais, ou nem pelo exército, porque quando ele saiu do Brasil para não ser preso, e os generais deveriam ter dado o golpe quando o Bolsonaro saiu. Primeira traição, né? E essas pessoas são a favor da intervenção militar e do golpe de Estado, porque só os militares é que vão resolver a situação. E depois eles foram para a Esplanada, que era uma coisa que estava já circulando nos grupos, que precisa criar o caos para justificar uma entrada das Forças Armadas. E aí uma delas falou, a gente foi lá exatamente para isso, para causar confusão e forçar a entrada das Forças Armadas para eles assumirem o poder. E pronto, não há nada que você diga que convença essas pessoas do contrário. Então os grupos de Telegram que eu acompanhava, era tudo isso, né? Era tudo isso. Então, e você tem esses militares desse grupo de Vilas Boas, Braga Neto, Etchegóin. Diga lá. Não, deixa eu só colocar um videozinho do Braga Neto. Você mencionou, eu já separei rapidinho, que eu quero ver aquele? Também. Aquele videozinho do cercadinho. Muito bom esse vídeo. Coloca aí, por favor, Gui. Se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente tá bem. Não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, Comando Militar Nordeste. Falar pra vocês agora. Estamos na frente do Comando Militar Nordeste com o general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. É esse vídeo aí, né? É esse, dá um tempo, eu não posso falar, tenham fé e tal. E tem um momento ali que não sei se dá para ouvir que ele menciona o general. Tem um outro general, acho que está no Nordeste, esqueci o nome. Richard, que é um outro que foi o interventor na segurança pública no Rio de Janeiro, quando o Braga Neto foi o interventor no Rio de Janeiro. Então, o Braga Neto ele fala com a imprensa em off. Tenho vários colegas que já entrevistaram o Braga Neto quando ele estava na Casa Civil, quando ele estava na Defesa. Ele fala. O general Heleno fala com muita gente, é um cara muito acessível. Então, quando a gente vê nos jornais, fontes militares, um general próximo ao presidente, são essas pessoas. O Ramos, né? São essas pessoas, não é nada. Então, e aí você lembra quando o Santos Cruz é defenestrado do governo? Só para dar informação, esse vídeo do Braga Neto, ele foi... novembro, né? 18 de novembro de 2022, só para pontuar. Pode falar. Então, quando o Santos Cruz sai do governo, defenestrado, não sei se você se lembra, mas a quantidade de entrevistas que ele deu, ele era... Todo dia tinha matéria com ele, em podcast, na TV. Os caras viram consultores de qualquer assunto.